O vereador Coronel Meire é o nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista, espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense. Aproveita e estreia conosco aqui o novo cenário, a nova cara da TV Câmara Bauru. Vereador, obrigada pela presença. Obrigado, Lidiane. Parabéns pelo novo cenário aí, pela oportunidade dada aos vereadores para poderem fazer os seus esclarecimentos e também a sua atuação aqui junto à Câmara Municipal. Vereador, começar falando sobre a sua cobrança, feita na segunda-feira na tribuna, de maior transparência no processo de licitação da coleta do lixo orgânico. A gente sabe que a ausência da Endurbe no processo já teria sido condenada pelo Tribunal de Contas e também pelo Ministério Público. Pelo seu ponto de vista, essa conduta é de fato uma prática equivocada? Eu entendo que sim. Veja só, vamos voltar ao tempo aqui. Quando a empresa pública municipal chamada Endurbe foi constituída, foi criada, qual foi a intenção e a pretensão do prefeito à época? De ter uma empresa que pudesse prestar o serviço para a prefeitura sem a contratação de funcionários, ou seja, essa empresa ela contrataria por meio de CLT, tanto é que os funcionários da Endurbe são CLTistas, ao invés de você contratar uns funcionários públicos que são estatutários. É uma maneira mais fácil, é como se fosse as OS de hoje. O governo encontra uma saída, ao invés de contratar funcionários públicos, ele contrata a prestação de serviço de uma OS para que a OS possa prestar o serviço na saúde hoje, como é o caso do HB, como é o caso do Hospital Estadual. O que é interessante para o governo? É interessante porque para o governo isso não significa despesa de pessoal, isso é custeio, ou seja, ele não incide na lei de responsabilidade fiscal. Muito bem. Mas voltando aqui à Endurbe. Então a Endurbe foi constituída com essa finalidade. Ao longo dos anos, o funcionário, mesmo CLTista, ele vai adquirindo até mesmo estabilidade, né? E essa estabilidade, de uma certa forma, vai cada vez mais inchando os quadros da administração, tanto é que hoje a gente está próximo do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, e dificulta, na verdade, a empresa pública chamada Endurbe, ela não tem preço hoje competitivo em relação às empresas de mercado. Por outro lado, a lei faculta ao prefeito contratar a Endurbe desde que ela tenha o menor preço. Só que esse menor preço é uma coisa que aí que vem o questionamento. Vamos imaginar, eu tenho aqui uma empresa, hoje eu não tenho mais a destinação final ela já está terceirizada hoje, que tem aquela empresa Guadapará, lá em Piratininga, que é onde nós depositamos o nosso lixo orgânico lá. Muito bem, então isso não é mais incumbência da prefeitura, que até então a gente fazia no aterro sanitário aqui em Bauru. Então hoje nós fazemos a coleta, o transporte e o transbordo, ou seja, eu tenho que levar o lixo, coletar o lixo nas residências e levar até essa empresa. Quanto que custa isso hoje? Então, na verdade, é assim. A prefeitura deveria, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, fazer uma licitação, a Endurbe participar dessa licitação e finalizou a licitação. Qual é a empresa vencedora? A empresa A. Mas a empresa A tem um preço menor que a Endurbe. Eu entendo que a Endurbe participando desse processo, aí ela tem que ser questionada pela prefeitura. Você tem condições de cobrir a sua oferta? Ela participou, mas você tem condições de cobrir a sua oferta? Eu tenho. Aí eu dou prioridade para a Endurbe. O que acontece hoje? Eu faço uma licitação, chamo lá 5, 6 empresas, aí a Endurbe não participa, aí a empresa vencedora cobra X valor, ou seja, que apresentou o menor preço, aí vem a Endurbe e coloca 1 centavo a menos. Como ela tem prioridade de contratação e não precisa nem sequer a licitação, aí a Endurbe contrata. Então, o que eu gostaria é que tivesse uma transparência nessa licitação. Mas, pelo que o prefeito disse, embora ele não admita, ele sabe que tem um processo, tem um edital de licitação, tem um processo licitatório em andamento na prefeitura, mas na última entrevista que ele deu aqui na própria segunda-feira, quando ele esteve aqui nessa casa, ele disse que não, ele disse que vai contratar a Endurbe, ou seja, vai renovar o contrato. Então, eu não consigo entender. Não tem transparência nisso. O próprio secretário do Meio Ambiente, ele entende que tem que haver uma licitação, até mesmo para você ser transparente e mostrar, falar, olha, se a empresa que ganhou, a Endurbe participou e ganhou, se a Endurbe cobriu o preço, ótimo, aí a Endurbe assume a responsabilidade. Só que hoje, a Endurbe está fechando a conta dela todo final do ano no vermelho.
Poxa, se ela fecha a conta dela no vermelho e a prefeitura tem que fazer a reposição, ou seja, tem que fazer o aporte financeiro, significa que aquele preço que ela está trabalhando no mercado não é o preço, não é o menor preço. Ou seja, hoje a Endurbe não tem preço competitivo com empresas privadas. Só que o prefeito tem um compromisso com os funcionários, em que ele assumiu durante a campanha, que ele falou assim, ó, eu não vou terceirizar nem a coleta nem o transporte. Então, se ele assumiu essa responsabilidade, ele também tem que assumir a responsabilidade do seguinte, olha, eu vou assumir a responsabilidade perante o Tribunal de Contas, também perante o Ministério Público, porque o Ministério Público e o Tribunal de Contas entende que a Endurbe deveria participar do processo licitatório, como todas as empresas, e não simplesmente fazer uma licitação, que na verdade é uma enganação. Você licita, a empresa vence, e aí eu venho com a Endurbe e falo, quanto que você paga? Ah, eu dou 1 centavo a menos. Não, eu tinha que mostrar qual é a verdadeira capacidade da Endurbe hoje, qual é o preço que ela pode praticar no mercado. Também não pode colocar um preço lá embaixo, se no final do ano você não fecha a conta, ou seja, você tem um déficit orçamentário na Endurbe, aí vem a prefeitura e faz o aporte. Aí é fácil você ter o melhor preço. Então, o que eu gostaria é que tivesse uma transparência nisso. Eu tenho certeza que nós teríamos condições hoje de contratar, não estou falando em terceirização, olha, o que é melhor para o município? Eu não estou dizendo que esses funcionários não poderão ser aproveitados na prefeitura municipal. Podem sim. E se for autarquizado? Se for autarquizado, então, aí a possibilidade de você pagar a coleta e o transporte do lixo vai ser a empresa mais cara que tem no mercado. Porque daí você não tem preocupação nenhuma. Aí já é autarquia. Aí a autarquia não há nem que se falar em dispensa de licitação. Você, na verdade, o serviço é da Endurbe e acabou. Agora, e preço? Nós não temos preço competitivo, porque foi encarecendo muito ao longo dos anos a folha de pagamento com funcionários e o custeio da Endurbe. Essa que é a grande verdade. Nós não temos preço competitivo hoje para disputar com empresas privadas. Vereador, vem chegando à Câmara um pacotão de projetos aí encaminhados pela Prefeitura que reposiciona algumas situações. Uma delas é a cobrança da CIP, que é a taxa de iluminação pública em Bauru, projeto do qual o senhor é relator na Comissão de Justiça. Ele propõe o rateio do valor do consumo a boa parte dos contribuintes da cidade. Existe ainda uma discussão em cima do novo modelo a ser implementado a partir do ano que vem, que é a PPP, segundo o próprio Gazeta. Essa medida é uma boa medida, na sua opinião? Não. Quais são os problemas? Do jeito que foi apresentado, não é. Agora, que é preciso fazer o equilíbrio da CIP Eu vou tentar ser o mais didático possível aqui para que as pessoas que estejam nos vendo aqui possam entender. O que é a CIP? É uma contribuição de iluminação pública. Todos nós, cidadãos, todos nós temos o compromisso de pagar pela energia elétrica, pela iluminação pública que tem nas ruas. Ou seja, o poste que está iluminando lá em frente da sua casa, lá na Avenida Nações Unidas, lá na Avenida Getúlio Vargas, tudo isso tem um custo, né? E esse custo ele tem que ser rateado por nós consumidores. Muito bem. Hoje, vou colocar não os números absolutos, mas mais ou menos para as pessoas entenderem. Hoje nós fazemos uma arrecadação, exemplo, de R$700 mil, que é o que pagamos de CIP, só que a conta custa R$1 milhão. Só que nós gastamos R$1 milhão. Quem é que paga esses R$300 mil? A Prefeitura. A Prefeitura vai lá, tira dos cofres da Prefeitura e paga a CPFL. R$1 milhão. Eu estou colocando números aqui fictícios, mas é mais ou menos nessa proporção. Eu arrecado 70%, 30% a Prefeitura faz o aporte. Então a Prefeitura falou assim, poxa, essa conta não é minha, essa conta tem que ser distribuída entre os consumidores. Tá bom, então vamos fazer um ajuste para que tenha esse equilíbrio. A lei tem esse objetivo, num primeiro momento. Ela fala assim, olha, aquele consumidor que é enquadrado por uma lei federal de tarifa social não paga. Ou seja, a pessoa de baixa renda, são 5 mil consumidores que não vão pagar a CIP. Os consumidores que consomem abaixo de 100 kW, eles têm um desconto de 50%. O mesmo acontece para quem é proprietário de terreno, que ele também se enquadra nisso. Quem consome acima de 100 kW, seja residencial, comercial, industrial, esse é para esses consumidores que o rateio vai acontecer. Vai aumentar muito? Se você falar em percentual, pode ser que sim, mas se você for em valores absolutos, não vai ultrapassar R$10. Eu peguei minha conta de luz, gastei 130 kW esse mês, minha CIP foi de 5,21. Então, se minha CIP sair de 5,21 e ir para 6,50, não é muito. É uma contribuição que até eu me proponho a pagar, porque
é melhoria para a minha cidade, melhoria para a iluminação e melhoria para a segurança. Muito bem. Do jeito que foi apresentado esse projeto de lei, além desse equilíbrio que tem que acontecer, foi colocado um parágrafo em que, se a prefeitura fazer uma concessão ou uma PPP, ou seja, falar assim, olha, a responsabilidade para fazer tudo isso agora, de cobrar a CIP, de fazer investimento, tudo, eu vou transferir para um terceiro, vou privatizar isso aqui. Muito bem. Se eu fizer isso, tem um parágrafo aqui que diz o seguinte, que instalação, operação, manutenção, remodelação, modernização, eficientização e a expansão da rede de iluminação, tudo isso vai ser rateado. Então, é como se fosse, como a doutora Thelma falou no dia da reunião que o prefeito aqui esteve, que ela falou com muita propriedade. Ela falou assim, olha, prefeito, do jeito que está sendo apresentado essa lei, esse projeto de lei, esse parágrafo é como se eu assinasse um cheque em branco. Ou seja, a empresa vem, faz uma modernização, ou faz uma expansão, ou faz uma substituição de lâmpada e custou lá 4 milhões. Eu pego esses 4 milhões, vou lá, a lei faculta dividir e ratear por meio da CIP. Não pode ser isso. Então, nós temos que ter alguma coisa que tenha controle, que seja um valor certo. Por isso que agora fizemos contato, eu na condição de relator, com o secretário de Finanças, para que ele submeta ao prefeito um novo texto que venha substituir esse parágrafo. E o que, pelo menos, nós acordamos, e é o que está sendo apreciado nesse momento no jurídico da prefeitura, é que você tenha o rateio do gasto e você acresce mais 15%. Para que esses 15%? Exatamente para você ter um fundo de reserva para você poder fazer investimento. Hoje nós temos em Bauru mais de 2.000 a 3, se não me engano já chegou a 3.000, acho que é 2.500 pedidos de braço em postes para fazer iluminação pública. Você vai em determinados bairros, você pega uma rua todinha, que ainda não tem pavimentação asfáltica, você pega uma rua que tem lá 10, 12 casas, não tem uma lâmpada de iluminação pública. Não é justo que essas pessoas não tenham. E quem é que tem que fazer esse investimento? A prefeitura. Só que a prefeitura não tem recurso. Não consegue atender essa demanda. Então eu entendo que esse acréscimo de 15% desse fundo de reserva, especificamente, poderia ser utilizado para isso. E uma outra situação desse fundo de reserva é quando você tenha, por exemplo, uma catástrofe na cidade, podemos ser surpreendidos por um vendaval na cidade, e praticamente você prejudicar todo um bairro, derrubando árvore, poste, enfim. Quem é que faz tudo aquele reparo? Quem é que vai? É por meio dessa CIP que nós vamos ter que fazer, porque hoje a prefeitura ainda goza do privilégio de que a CPFL, que é a empresa prestadora de serviço, ela tem que assumir essa responsabilidade. Num futuro próximo, isso já é majoritário o entendimento, é que essa responsabilidade não é da companhia e sim do município. Então, nós temos que nos entender e conscientizar disso. Resumindo, o projeto de lei que foi apresentado pelo prefeito, com esse parágrafo, com o texto muito aberto, ou seja, com a possibilidade de arrecadar ou de se ampliar ou se gastar o necessário e depois ratear, é o que nós não queremos. Nós queremos algo assim que seja previsível e não imprevisível. Nós temos que não assinar um cheque em branco, eu tenho que assinar um cheque com o valor certo e cruzado. Ou seja, eu sei quem é o destinatário, eu sei para que serve aquele dinheiro e sei quanto vou gastar. Vereador, já que a gente está falando em política fiscal da prefeitura, gostaria de comentar sobre o projeto que revoga a TUF, que foi uma taxa única de fiscalização de estabelecimentos criada há alguns anos na cidade para amenizar a burocracia com relação a essa cobrança. Esse projeto agora do Gazeta, ele revoga a TUF e cria taxas específicas à fiscalização de cada estabelecimento e sua área de atuação. Ele alega a necessidade da legalidade, que a prefeitura já foi acionada algumas vezes na justiça. Foi apresentado o impacto financeiro dessa medida? Não, não foi. É esse que é o grande problema. Então, hoje, a TUF, quando você unifica tudo, é lógico que simplifica. Tudo que é para simplificar e para agilizar a abertura de novos estabelecimentos é interessante. Só que essa TUF, ela é justa ou ela é injusta? Ela é legal ou ilegal? Tem alguns comerciantes, e eu já sei disso, que entraram na justiça e conseguiram ganhar. Ou seja, se você, vamos voltar àquele exemplo que nós estávamos dando aqui, você vai, Lidiane resolve montar e constituir uma microempresa para fabricação de bolo caseiro. Então você vai vender bolo caseiro.
e eu vou montar uma empresa para comercializar produto de pesca. São atividades absolutamente distintas. Você na área de comestíveis e eu numa área de entretenimento, de esportes, de pesca e tudo mais. Qual é o valor da taxa que você vai pagar? É o mesmo que a minha? Ou seja, hoje o que acontece, a TUF, o que vale para você, vale para mim. Então, alguns comerciantes entraram na justiça e a justiça reconheceu o seguinte: não, você comerciante que comercializa artigo de pesca, você tem que pagar essa taxa. Você que comercializa bolo, você tem que pagar essa taxa. Então, o prefeito, eu acredito que ele foi prudente nisso. Ele está se antecipando a eventuais ações da justiça e está voltando ao que era antes. Vai aumentar a burocracia? Vai. Mas, infelizmente, é melhor aumentar a burocracia do que correr o risco de ter uma infinidade de ações contra a Prefeitura Municipal. E a Prefeitura Municipal sendo condenada e pagando por essas indenizações. Então, o que é interessante é que a Lidiane, que tem uma empresa para bolo caseiro, ela pague a taxa correspondente àquele tipo de negócio. E o Meira, que está montando uma loja de pesca, caça não pode falar em caça aqui, né? De pesca, ele pague a taxa correspondente àquela atividade e àquele ramo de comércio. Então, o grande problema da TUF, que foi apresentado agora, que é ou seja, a revogação da TUF e o que volta àquele status anterior, é que o prefeito não apresentou quanto isso vai impactar. Eu duvido que o prefeito apresente um projeto de lei para reduzir impostos ou reduzir a arrecadação, porque ele depende da arrecadação e a prefeitura hoje ela trabalha com um orçamento bastante limitado e restrito. Então, o que faltou na lei, que o doutor Segala, como relator, exigiu, é que o secretário de Finanças venha aqui e aponte o seguinte: qual vai ser o impacto dessa nova lei? Isso vai aumentar a arrecadação? Isso vai diminuir ou vai manter a mesma arrecadação e simplesmente vai ter agora aqui uma tranquilidade jurídica para o prefeito, porque daí a coisa é justa. A Lidiane paga pela empresa dela no ramo de comestíveis, no ramo do comércio de bolo, e o Meira, que vai montar a empresa de pesca, pague por aquela empresa de pesca. Eu entendo que isso é justo, entendeu? Agora, isso vai impactar quanto? O que falta é exatamente isso aí. O senhor é relator também do projeto da Lei das Calçadas na Comissão de Economia e essa matéria do Executivo estabelece alguns parâmetros diferentes para a construção dos passeios públicos em bairros novos e bairros antigos. Como é que o senhor avalia de uma forma geral? Bom, primeiro que a lei é importante e necessária, né? O próprio doutor Segala, que ele é engenheiro, e ele disse, e a lei, na verdade, ela foi feita uma ação direta de inconstitucionalidade exatamente porque faltou um requisito básico que foi a audiência pública. Foi discutir isso com a população, né? E aí houve uma ação direta de inconstitucionalidade e assim aconteceu. Resumindo, o prefeito apresentou novamente o projeto de lei, foi feita a audiência, ou seja, cumpriu-se os requisitos. Segundo o doutor Segala, que é uma pessoa que conhece profundamente o assunto, eu discuti com ele tanto na Comissão de Justiça, eu faço parte da Comissão de Justiça e de Economia. Então, na Comissão de Justiça, ele fez uma explanação da importância, da necessidade dessas adequações, dos ajustes que foram feitos, né? Ele apresentou algumas adequações também. Então, eu entendo que agora a Lei das Calçadas, ela vai, de certa forma, disciplinar, né, o passeio público aqui para as pessoas, e o que a gente espera é que tenha equilíbrio e principalmente acessibilidade, que é uma outra briga do vereador Fábio Manfrinato, e ele está certo, não porque ele é deficiente físico que só ele tem que brigar, nós todos temos que permitir isso aí. Então, eu acredito que a Lei das Calçadas agora, a tendência é que os novos bairros, que tudo que vem surgir daqui para frente, ele tenha uma normatização e seja disciplinado, ou seja, não tem aqueles degraus, não tem aquelas... os desníveis. Que você vai hoje em algum bairro, a pessoa, para atender o interesse dela, ela faz um desnível, só que aí o cidadão, ele chega, ele vai andando torto ali. E muitos acidentes acontecem, principalmente com pessoas idosas. Vereador, só para a gente encerrar, o senhor participou da ocasião de assinatura nessa semana da abertura imediata de 21 novos leitos hospitalares aqui na cidade, né? Entre o governo do estado, o governador e também o prefeito Clodoaldo Gazeta. E era uma reivindicação muito antiga, né? A gente só tem perdido leitos ao longo dos últimos anos. A abertura de leitos já não acontecia há mais de 20 anos aqui na cidade. O que falta agora é a regulação da CROSS e a autonomia dessa regulação aqui em âmbito regional. É isso?
É isso. Bauru foi o pioneiro em fazer o pedido para a regulação da CROSS, ou seja, podemos explicar o que é a regulação da CROSS? É o seguinte, quando um paciente nosso, né, quando um usuário nosso aqui, um munícipe nosso, fica doente e ele não tem um plano privado de saúde, ele vai para uma UPA. Quando ele chega na unidade de pronto atendimento, seja no Meridota, seja no Ipiranga, seja na Bela Vista ou no pronto-socorro central, e ele precisa de uma internação, imaginar que ele está com uma dor estomacal e precisa fazer exames, ele precisa ser internado. Aí, esse pedido de internação vai para uma central de regulação em São Paulo. Então, o médico que o atendeu, ele vai lá no computador e faz um pedido. Olha, o fulano de tal, ele está cometido assim, 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 assim. Ele faz um quadro clínico daquela pessoa que necessita de uma internação. Esse pedido vai a São Paulo e lá nós temos uma equipe de médicos, essa central de regulação, que fica lá em São Paulo. Que ele fica falando, onde que eu tenho vaga? Hospital de base, hospital estadual. Normalmente é os 2 hospitais que nós temos aqui, né? E aí a pessoa fica na fila, por isso que tem a fila de espera, né? Hoje, por dia, a gente tem aí 40, 50 pessoas esperando na fila, por dia. 30, 40, 50, todo dia esperando, porque não tem vaga. E aí, essa central de regulação é quem vai falar assim para o médico lá do pronto-socorro, falar, ó, tem uma vaga agora no hospital de base ou no hospital estadual. Aí o paciente é removido da UPA e vai lá para o hospital. Então essa regulação hoje é feita em São Paulo, ela é muito distante. A pessoa que está lá, embora seja um médico, que consiga fazer o diagnóstico tudo e consegue enxergar lá onde tem vaga, onde tem disponibilidade, mas é muito distante. Qual foi a reivindicação de Bauru? Que essa regulação fosse feita em Bauru. Ou seja, essa equipe de regulação fosse feita aqui, porque é mais fácil de você pegar, às vezes, e sensibilizar e mostrar para a pessoa. Não é para que vereador vai lá e consiga colocar o amigo dele para passar na frente. Isso é uma coisa absurda. Infelizmente, a gente recebe pedidos todo dia dessa natureza. É um absurdo. Eu sou absolutamente contra isso. A gente tem que ser justo com as pessoas, né? Eu acho que a partir do momento que você interfere para tentar privilegiar alguém, você está sendo tão hipócrita quanto aquela pessoa que pediu, né? Bom, e injusto com aquele que realmente necessita. Então, quando isso acontecer, quando nós tivermos essa regulação, aí a coisa vai funcionar, nós entendemos que vai fluir muito melhor. O que acontece? Nós fizemos o pedido e Campinas conseguiu sair à frente, né? Porque Campinas tem uma estrutura hospitalar muito melhor do que a nossa, não tenha dúvida. Lá tem mais de 1 milhão de habitantes e tal. Então, Campinas hoje já conseguiu fazer a regulação. Nessa reunião com o Dr. Zago, que é o secretário da Saúde, o prefeito, mais uma vez, falou da regulação regional e ele já garantiu que nós vamos também ter a regulação regionalizada. Ou seja, tudo leva a crer que essa CROSS vai ficar lá no Centro de Operações da Polícia Militar, no Copom, onde vai ser, num futuro próximo, o maior centro integrado de emergência aqui da nossa região. Lá vai ser o atendimento do 90, já tem hoje o atendimento do 93, a tendência agora é levar também o 92 para lá, porque você tem o SAMU e o resgate, fazendo serviços, às vezes, concorrentes, mas é interessante que um converse com o outro para que não mande no mesmo local a mesma viatura, 2 viaturas para o mesmo local. Isso hoje acontece porque falta comunicação entre eles. Levar para lá também o DAI, levar para lá também a CPFL, levar também para lá a Defesa Civil, ou seja, você ter um centro de emergência num único local. Você tem um problema na cidade, se você quiser saber o que está acontecendo, você vai lá. Lá vai ser, na verdade, para o prefeito municipal, para o executivo aqui, o melhor ponto de referência para ele saber o que está acontecendo na cidade. Então, se isso acontecer, essa regulação regional, eu tenho certeza que esse fluxo de internação vai melhorar muito, muito. Além disso, nós precisamos de vagas. Nós tínhamos em 2007 mais de 700 vagas disponíveis aqui no município e depois de 11 anos, agora estamos em 2018, nós temos 465 vagas. Ou seja, nós perdemos mais de 200 vagas. Por que nós perdemos mais de 200 vagas? Aí vem as coisas. Nós tivemos um problema na Associação Hospitalar de Bauru, né? Teve um problema de desvio de recurso, aí tinha associação. E aí o governo chegou e falou assim, não, peraí, eu vou passar isso para uma UES. Aí veio a FAMESP e encampou o hospital de base, porém, com uma condição. Quanto que custa um leito para a FAMESP? X. Então, o Estado, ao invés de manter os números de leitos que nós tínhamos no HB, ele diminuiu para poder ter preço compatível para poder pagar a FAMESP. Então, hoje,
o HB atende número X de pessoas, só que ele tem uma capacidade para ter muito mais atendimento. Tem leitos disponíveis lá. Mas, para que isso aconteça, o governo precisa fazer um reajuste no contrato da UES e pagar mais. É o que está acontecendo agora, com esses 21 leitos. Quanto que isso vai custar de acréscimo no contrato mensal com a FAMESP? Sabe quanto? R$850 mil. Então, esses 21 leitos, que são 16 leitos clínicos, ou seja, 16 leitos do hospital, e mais 5 vagas de UTI, vão custar para o governo do estado um acréscimo no contrato de R$850 mil mensais, além do aporte de 1.900.000 para fazer as adequações para contemplar esses novos 21 leitos. Então, tudo isso custa. Outra coisa, nós perdemos o Manoel de Abreu, né? Porque nós tínhamos lá pelo menos 60 vagas lá, perdemos as 60 vagas lá, tinha 15 vagas para dependentes químicos, que essas vagas eram de suma importância para a recuperação, para que as pessoas pudessem sair das drogas. Perdemos essas 15 vagas e as outras vagas foram distribuídas para os hospitais, Hospital Estadual, e foram absorvidas pelo Hospital Estadual e pelo base. Mas nós perdemos o hospital. O hospital já faz 2 anos, não tem nem projeto executivo. Agora que o projeto executivo está sendo finalizado, e o próprio Dr. Zago afirmou que o projeto executivo sendo aprovado, pago, e aí nós vamos fazer a licitação para a reforma. Vai demorar? Vai demorar pelo menos 2 anos, 3 anos para reativar o Manoel de Abreu. O que fazer até lá, então? Primeiro, a ampliação do HB agora em 21 vagas, já é um passo. Segundo passo é o início de funcionamento do Hospital das Clínicas, né, que tem uma previsão agora, eles vão começar assim por etapas, 50 vagas, mais 50, mais 50, mais 50, até chegar a 200. Né? Porque o prédio lá, ele foi construído, ele foi feito, tem toda a parte física, já tem os equipamentos, assim, cama, mas eu não tenho lá, por exemplo, os tubos de oxigênio, eu não tenho lá as máquinas para fazer os exames. Então, ele ainda depende de outras aquisições de equipamentos para ele entrar em funcionamento. A previsão para esse início de funcionamento do Gazeta, apresentado na segunda-feira, era janeiro. A Secretaria de Estado não confirma. Não confirma. Ela confirma um pouco mais, vai pelo menos 4 meses a 5 meses para iniciar o atendimento a essas 50 primeiras pessoas. Joia. Então, aí nós temos o Hospital das Clínicas, que no futuro próximo vai ter 200 vagas. O HB ainda pode ampliar? Pode, só que o HB ele vai ter que sofrer uma grande intervenção de reforma, a exemplo da maternidade de Santa Isabel. Não fechar para reforma, você vai reformando por etapa. Só que o ano passado, isso é uma coisa que precisa deixar bem claro, o governador Alckmin, em razão da crise econômica e tudo mais, isso um técnico da Secretaria da Saúde falou para mim, porque eu perguntei para ele, é o seguinte, o governo tinha 700 milhões de investimento. O que é investimento? Reforma e construção de novas unidades. Ele foi retirado do orçamento da saúde para fazer contingenciamento, que é necessário, mas 700 milhões é muito dinheiro. Então, tudo aquilo que você tinha previsão de expandir, de aumentar, de reformar, parou. Só tem condições de retomar agora no ano que vem, porque já tem essa previsão orçamentária no novo orçamento do Estado ano que vem. Então, veja só que essas crises econômicas também, de uma certa forma, dificultam. E uma outra coisa interessante que o Dr. Zago afiançou e nós pedimos foi para que o Lauro de Souza Lima, que hoje está muito mais voltado para pesquisa e tudo mais, que ele tem capacidade hoje para fazer atendimento clínico, para fazer internação clínica, que é essa dor de estômago que eu acabei de falar para você, que não necessita, por exemplo, de uma coisa, de um médico, de uma equipe especializada. Não, eu posso ir lá, ele vai fazendo os exames e tal. A gente chama de internação clínica. Esse tipo de internação clínica, hoje, o Lauro de Souza Lima tem condições de absorver 60 vagas. Então, essa é uma outra reivindicação que já foi aceita, já teve o acordo, o aval da Secretaria da Saúde. A técnica que é a responsável para fazer essa aferição já veio a Bauru, e disse que tem condições, o que precisa fazer agora é algumas adequações, porque lá não tem OS. Lá você tem que contratar funcionários. Então tem que expandir o número da contratação de funcionários. Isso é possível? É possível também e tem orçamentário para isso. Então isso vai acontecer também, aumentando mais 60 vagas no Lauro de Souza Lima. É o que a gente quer voltar pelo menos, Lidiane,
pelo menos nos 700 vagas que nós tínhamos em 2007. Na verdade, nós tínhamos que ter muito mais. Eu acredito que hoje, para atender a demanda de Bauru e região, nós precisamos pelo menos de 850 vagas. Ou seja, nós precisamos aumentar praticamente quase que dobrar o número que nós temos vigente. Isso é necessário? Lógico que é. E uma coisa que foi comentado lá que é bom que se fale aqui. A maternidade de Santa Isabel, ela é um hospital de porta aberta. Ou seja, se você chega lá, grávida, né, em processo de parto, ou seja, iniciou lá e tal, você vai, puxa, a Lidiane vai ter do sistema público, ou seja, você não tem rede, você não está conveniado à rede privada, a maternidade pode recusar a sua entrada? Ela não, ela tem que pegar, você está sentindo contração e tudo mais, então a maternidade absorve você, vai lá e faz o parto e tal. O que está acontecendo hoje? Muitos municípios da nossa região, que têm as suas Santa Casas, que têm os seus hospitais locais, entendeu? Muitas vezes, o prefeito sabe disso que eu estou falando, que é verdade, eu tenho como provar. O prefeito pega, coloca a paciente que está se sentindo mal, para não onerar ali o sistema dele, ele pega, traz ela até Bauru, né? Para não chegar com a ambulância dele ali, ele pega, coloca ela dentro de um táxi ou no outro carro particular e entra na maternidade. Ou seja, aí a maternidade vive abarrotada de gente, vive praticamente sufocada, com lotação máxima o tempo todo. É algo também que precisa ser revisto e precisa ser repensado e remodelado. Essa é uma necessidade para nós. Porque às vezes nós temos uma paciente aqui que acaba, num atendimento emergencial, acaba tendo parto dentro da viatura da Polícia Militar, dentro do SAMU, como aconteceu recentemente aqui. Então, falta vaga. E nós não podemos ter essa falta de vaga, porque não consegue atender. Porque atende Bauru e região. Só que a região tem que ter o atendimento na sua respectiva cidade. Ou seja, na sua respectiva Santa Casa. Aí, em Piratininga, não tem um hospital lá? Tem. Pode uma parturiente lá e ter o filho lá? Pode, por que não? Mas às vezes é mais cômodo trazer essa mulher para cá. Não estou dizendo que isso que o prefeito lá de Piratininga, eu estou dando apenas um exemplo em razão da proximidade que nós temos aqui. Bom, essas são as cobranças, os apontamentos e a prestação de contas do vereador Coronel Meira, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista. É o espaço aí do parlamentar bauruense. Eu queria te agradecer, vereador, pela presença. Obrigado, Lidiane. Eu acho que a oportunidade é boa. Eu fico assim feliz hoje de ser vereador pelo seguinte, não só por ter sido eleito e tal, porque as pessoas me escolheram para ficar aqui, ou seja, depositaram seu voto de confiança, mas porque nos permite aqui na condição de vereador de conhecer profundamente todos os problemas atinentes ao nosso município. Nós temos, assim, tantos problemas no nosso município, mas nós temos também, assim, soluções. Eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu não vou exigir do prefeito nada que seja impossível, que foge ao alcance dele. Eu acho que a figura do parlamentar aqui é de fiscalizar, ser exigente com o executivo, mas também apontar soluções, não simplesmente só apontar problemas e fazer críticas aqui desnecessárias e desmedidas. Eu critico, mas quando eu faço a minha crítica, o prefeito saiba de uma coisa, eu estou fazendo uma crítica construtiva para ajudá-lo, jamais para afundá-lo ou para colocá-lo na lama e com interesses políticos futuros. Obrigada, vereador, pela presença. Eu agradeço também a sua sintonia aqui no programa Fala Câmara Entrevista e aproveito para reforçar que a partir do dia 20 de novembro, a TV Câmara passa a ser sintonizada pelo canal 31.3 UHF Digital. Até a próxima.